Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para mais uma aula nossa de inglês e hoje nós vamos ver um tipo muito específico de oração, tá? Que são as tag questions. As tag questions é uma estrutura específica do inglês, então vocês não vão encontrar um paralelo, gramaticalmente falando, em português, tá? E agora a gente vai ver aqui o que são as tag questions. Galera, olha só. As tag questions, elas são perguntas retóricas. Tá? Então, elas são perguntas utilizadas para reafirmar algum ponto estabelecido. Em português, não existe uma estrutura específica para isso. Tá? Você só isso faz no discurso, por exemplo. Quando você fala assim com alguém, você está querendo ir embora e fala, pô, a gente já vai embora, né? Ou, por exemplo, você está reafirmando, né, o que você quer, a sua intenção, ou alguma coisa que você já sabe, tá? Nesse discurso. Em inglês, existe uma estrutura específica para isso, que é a nossa tag question, que a gente vai ver aqui agora, tá? E como que se dá uma tag question, galera? Primeiro, tá? Eu sempre terei uma frase afirmativa e uma frase negativa, independente da ordem delas, tá? Então, a tag question, ela sempre vai se opor à oração que está antes da vírgula, tá? Então, olha o exemplo aqui, ó. You are late, uma ação afirmativa. Então, a tag question será sempre negativa, beleza? Ó, esse outro exemplo aqui, ó. They haven't gone there. Have you? Tá, antes da vírgula, negativo, depois da vírgula, afirmativo. Então, sempre eu vou ter essa troca de oração, beleza? E a tag question na cidade, que maneira? Eu vou utilizar o verbo auxiliar da sentença e sempre colocarei ele no modo oposto ao que está antes da vírgula, mais, tá? Um pronome fazendo menção ao sujeito da oração. Quando o sujeito for o próprio pronome, você mantém ele. Como, por exemplo, aqui, ó, you are late, aren't you? Ou seja, you, tá? Are é o verbo auxiliar da oração, o verbo to be, no caso, aren't, o verbo to be no modo oposto, you, tranquilo. Agora, olha o segundo exemplo aqui, ó. Jane talked so fast. Tá? Jane é o sujeito da oração. E esse verbo aqui, talked, tá? É o verbo talk no passado simples. Então, quem é o auxiliar desse tipo de oração? O did. Tá? Por isso que eu coloco did not, didn't, she, que é o pronome equivalente ao sujeito Jane. Beleza? Próximo exemplo, ó. They haven't gone there. They, é o sujeito, também pronome nesse caso, e haven't. Tá? Haven't gone. Essa oração está no present perfect. Então, eu vou usar o auxiliar, o verbo auxiliar, o have, no modo oposto. Negativo, aqui, afirmativo. Então, have they. Ó, próximo exemplo aqui. He can get some money. Ó, quem é o sujeito de oração? He. O sujeito é o pronome, então mantém dessa maneira. Quem é o auxiliar? O modal. Tá? Nós temos aula aqui também sobre verbos modais. Tá? Qualquer dúvida, volta lá. Ó, they can get. Então, verbo auxiliar can, na tag question no modo negativo. Can't he? Beleza? Outro exemplo aqui, galera, também com modal. You will surprise me. Auxiliar da oração, verbo auxiliar, will. Também é modal. Sujeito, you. Sujeito, nesse caso, do pronome. Então, no modo oposto, want you. Beleza? Agora, galera, nós temos 3 casos, tá? Em que esse tipo de estrutura, que eu pego o verbo auxiliar, coloco no modo oposto, a oração antes da vírgula, mais o sujeito, tá? Ou o pronome equivalente ao sujeito da oração, são 3 casos em que essa regra ela vai ser um pouquinho diferente. Primeiro caso, quando eu tiver I am, tá? Sempre que eu tiver I am, na tag question eu vou usar aren't I. Beleza? Eu não uso o que seria, né, entre aspas, o normal a se pensar, que seria o am not. Não, você não usa, você usa aren't. Beleza? Segundo exemplo, quando eu tiver uma frase no modo imperativo, nós já vimos imperativo aqui também, tá? Aquele modo para você dar ordem, diretriz e tal. Ó, take my hand. Nesse caso, eu vou usar até question sempre como will you. Seja esse imperativo, negativo ou afirmativo, tanto faz, sempre será will you. E no terceiro caso, quando eu tiver um imperativo com let, tá? Então aqui, ó, let's go this moment, eu sempre vou usar shall, tá? Sempre uso shall. Nesse caso aqui, como a let us, tá? Shall you. Beleza? Então, let's, abreviação do let us,
Ó, let's go this moment, shall you, tá? Então, sempre que eu tiver I am, aren't, take my, sempre que eu tiver um modo imperativo, tá? Will you, imperativo com let, geralmente vai aparecer let para você, tá? Eu vou usar o shall you. Beleza, galera? Tranquilo? Sem problemas? Acho que sim, né? Então, é isso. Valeu. Grande abraço.